e hoje eu estou aqui com o Júlio Fernandes, da Justino. E ele veio nos falar um pouco sobre o fascinante universo dos vinhos da Ilha da Madeira. Este vinho que ele é muito cultuado por experts do mundo e tem uma história muito bacana que remonta à época das navegações. Sim, sim, não sim. é, Júlio? Exatamente. E apesar de ser um vinho assim tão fascinante, tão apreciado por especialistas do mundo todo, vocês ainda têm muita barreira com relação a comunicar, a falar sobre o vinho Madeira. Ele tem um processo que deixa muita gente em dúvida. Você acha o que está faltando para o vinho Madeira alcançar o seu reconhecimento de fato? Temos que comunicar mais? Olha, Alice, é um problema que não é tão fácil de resolver. É o seguinte, nós temos a produção total da Ilha da Madeira ronda os 3 milhões e meio a 4 milhões de litros, que é uma quantidade muito pequena. Se compararmos, por exemplo, com o Porto, que provavelmente atinge 120 milhões, nós somos 6 ou 8 exportadores, enquanto o Porto tem 70 a 80, portanto, é uma questão de escala. Nós não temos possibilidade, com a nossa realidade, de fazer um espectro de promoção muito maior do que aquilo que fazemos. Se, por qualquer razão, houvesse uma fórmula para efetivamente fazermos uma grande promoção, iria haver outro problema. Não teríamos quantidade suficiente para vender e para satisfazer os mercados. Portanto, estamos exatamente naquele ponto em que temos uma quantidade de vinho inferior àquela que é necessária para poder escalar e se houvesse a possibilidade dos mercados responderem positivamente, não tínhamos vinho para poder responder, porque a Ilha da Madeira é uma ilha pequena, não é? Mas, mesmo assim, temos grandes fatores importantes e relevantes para a nossa existência. Um deles é o vinho da Madeira já existe há 4 séculos e tal, não é? De forma que é conhecido, é uma das regiões demarcadas mais antigas do mundo. É um vinho, é um dos 3 pilares dos vinhos fortificados, o Madeira, o Sherry e o Porto. Qualquer carta de vinhos que se preze não pode ser mostrada ao público se não tiver, pelo menos, Madeira, Porto e Sherry. Pronto, o Jerez, como quiser. Nós fazemos o nosso melhor, fazemos visitas constantes a mercados, vamos às principais feiras mundiais, fazemos provas, etc., por aí fora. E, neste momento, o nosso problema é que não temos quantidade de produção de vinho, de uvas, não é? Para satisfazer os mercados. E apesar de a gente estar falando, assim, não tem uma grande produção, mas o público que ele atinge, que já aprecia o Madeira, pela sua elegância, pela sua longevidade, ele é um grande consumidor. Mas para muitos ainda é uma barreira, tem muitas dúvidas sobre o método de produção do vinho Madeira. Claro. Primeiro que a gente fala é um vinho oxidado, passa um processo oxidativo. Claro. Todo mundo pensa, puxa, mas um vinho oxidado não é bom? E como que no Madeira é uma das principais características que tornam ele tão único? É assim, os vinhos fortificados são, de uma forma geral, são oxidados. Acontece isso no Jerez e acontece no Porto, nos Taunis, nos Rubis, brancos e tal. A oxidação de um vinho é fundamental, porque é precisamente esse fator que faz com que o vinho da Madeira seja um vinho eterno. Ou seja, você abre uma garrafa de vinho da Madeira e pode mantê-la anos. Aberta. Até porque tem vinhos de 200 anos que estão perfeitos para consumo, né? Exatamente. Absurdamente, Exatamente. São um vinho de 200 anos. Exatamente. Veja, eu costumo dizer, às vezes, na brincadeira, a brincar, não é? Que nós tornamos isto muito fácil. Nós, mesmo no início da produção, matamos o vinho. Porquê? E quando matamos o vinho, já não pode morrer outra vez. Então, o que é? Nós damos ao vinho aquilo que o vinho não quer, que é calor e oxigênio, ar. Portanto, o processo oxidativo começa desde a vindima, propriamente, não é? Depois de esmagar a uva, etc., por fora, de fazer o mosto,
Há várias fases, não vale a pena estar aqui. É um contrassenso da vitivinicultura, porque quando aqui para a gente elaborar um vinho tranquilo a gente precisa ter um controle de temperatura, vocês jogam a temperatura a 45, 50 graus. Depois, isso é logo a seguir, estufas, a estufagem do vinho. Mas antes disso paramos a fermentação com adição de álcool vínico, a 96% mínimo, retificado a 96%. E é uma coisa fundamental, o álcool é neutro, que não acontece noutros fortificados. Ou seja, não tem nenhuma qualidade organolética. Não tem cheiro, não tem sabor. Não acrescenta nada. Absolutamente só nada. Álcool. Só álcool. O álcool só serve para parar a fermentação e aumentar o teor alcoólico do vinho. Que fica entre 17% e 22%? Exatamente. Entre 17 e 22. Nós temos uma filosofia na vinícola. Normalmente os vinhos são todos produzidos entre os 19 e 20, 19 graus, 20 graus. Há alguns mercados por questões de faturação e de impostos, nomeadamente Polónia, França, etc., não é, que pretendem o vinho a 17 graus, porque é taxado a um nível inferior. E nós podemos fazer perfeitamente, desde que seja 17 ou superior, pode ser feito. Ora, o que é que acontece com a oxidação? Aliás, no processo oxidativo, quando eu lhe disse que paramos a fermentação com a adição de álcool, a seguir tem os diversos tratamentos enológicos, é natural, as filtragens, etc., por aí fora, estabilização dos vinhos, tudo isso. Ao fim de mais ou menos um ano, o vinho vai para... antes disso, como falou há bocado e bem, há uma parte do vinho que vai ser submetido a um aquecimento, que nós chamamos de estufagem. Consiste em colocar o vinho em cubas de inox, de aço inox, com serpentinas de água aquecida, corrente, e fica ali por um período de 4 meses a 45 graus. O que é que acontece? Quando você mete quando coloca o vinho na estufa, o vinho tem aquela cor de um vinho tranquilo, não é? Do mosto. Quando sai, vem radicalmente diferente. Vem com as cores de oxidação, já não é tinto, nem branco, nem coisa nenhuma, são as cores de oxidação, e os aromas alteram radicalmente, e há nuances no palato que modificam também muito. Isso é uma base muito boa para poder fazer depois a fase seguinte, que é fundamental, que é pegar no vinho e colocá-lo em barricas, em pipas ou cascos, como quiser. Podemos evitar fazer a estufagem. Esta estufagem serve para quê? Para acelerar o processo de envelhecimento. Normalmente, para fazer o quê? Para vender os vinhos de 3 anos e 5 anos. Porque precisam bastante, se não tivéssemos este processo, precisaria de muito mais tempo. É para ter o teu giro, para o seu vinho, no caso, uma madeira mais simples. Exatamente. Quando nós temos vinhos como, por exemplo, os 10 anos e os vinhos safrados, já com 15, 20, 30, normalmente nunca passam nesse processo. Porquê? Porque eles vai ficar esse tempo todo nas cubas, nas pipas. Tem tempo suficiente para, naturalmente, não há necessidade de fazer um rush. Naturalmente ele vai ganhar as propriedades que necessita, sem haver necessidade da estufagem. Só nas barricas? Só nas barricas. Nas partes mais quentes das adegas, eles se aproveitam. Isso é um bocadinho de poesia, isso já era... é mesmo? Antigamente era assim, porque não havia a tecnologia que há hoje, não havia... Hoje em dia não, por exemplo, os nossos armazéns de envelhecimento, a maioria tem painéis solares por fora e já tem uma climatização que obriga a estabilizar mais ou menos a temperatura dentro dos próprios
das próprias salas enormes, como é óbvio. Mas todo esse processo, na verdade, ele existe para reproduzir o que aconteceu lá 500 anos atrás, Sim. que tornou o vinho tão famoso. Na verdade, os grandes vinhos sempre têm uma história fascinante por trás. Exatamente. E esse é um vinho conhecido como Torna Viagem. Torna Viagem, ou vinho da volta. O vinho Exatamente. da volta. É uma história muito bacana. Vamos contar, pessoal? E até conta-se muito rapidamente. É claro que o processo que eu lhe vou contar não aconteceu num ano. Foram vários anos até conseguir apurar esta situação. Se a gente conta rápido, não é? Parece que foi feito tudo num ano. Não foi. Os navios, quando... primeiro, há uma coisa muito importante a dizer. A primeira descoberta, digamos assim, que os portugueses fizeram. Os portugueses foram os primeiros a fazer exploração de navegação, não é? Foi a Ilha da Madeira. E foi fundamental. Sem terem descoberto a Ilha da Madeira, não podiam ter acontecido as descobertas, as navegações. Porque precisavam de um ponto intermédio, que seria um porto logístico, para poderem fazer o refill, para poderem fazer o reabastecimento logístico dos navios, das caravelas, etc., por aí fora. A Madeira tendo sido descoberta, e como sempre os portugueses faziam, levavam sempre com eles trigo e vinhas, ou seja, videiras, para plantar o vinho e para semear o trigo, para terem pão. Não é? Certo. Normalmente, não sei se isso era verdade ou não era, mas diziam que representava simbolicamente, era o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Eu pessoalmente, nada contra, mas eu pessoalmente penso que é porque eles tinham que beber e comer. Mas pronto, passando esta situação, acontece que o vinho que começou a ser produzido na Madeira não era considerado nada de especial. Um grande vinho, nada muito especial. Vinho fraco, vinho com uma pequena graduação alcoólica. Mas pronto, de qualquer forma, o que é que consistiam as navegações? Os round trips, a tal volta, os navios eram essencialmente comerciais. Porquê? Levavam alguma coisa que vendiam e compravam outra coisa, que depois, noutro ponto vendiam. Faziam essas trocas e iam sendo feitas. Sim. E eles tentaram levar o vinho da Madeira por duas razões. Primeiro, porque os marinheiros precisavam de beber, não é? E a água, ao fim de 2 semanas ou 3, tornava-se imprópria para consumo. O ideal seria vinho. Mas o vinho era muito fraco, tinha pouca graduação e acontece que, ao fim também de algum tempo, avinagrava. E foi alguém que descobriu um dia que se adicionasse um álcool, digamos assim, que acredito tenha sido álcool de cana, que o vinho estabilizava e já não sofria avinagramento, ou seja, não se deteriorava. E foi ótimo, porque passaram a poder conservá-lo durante muito tempo. No entanto, continuava a ser um vinho relativamente fraco. As pessoas não queriam, os mercados não queriam comprar. E então pegavam nas pipas, punham na parte de baixo dos navios para servir de lastro, para servir de equilíbrio do navio da nau. Claro. E pronto, e as coisas decorreram assim muitos anos, até que em determinada altura, Natal torna viagem. O que é que acontecia? Eles faziam a costa da África, iam à Ásia, Índia, Japão, e depois voltavam, faziam Brasil e América. A América do Norte, ainda não eram os Estados Unidos, era a América do Norte, que era uma colónia inglesa. E chegados aí, houve um dia, por qualquer razão, um comerciante provou o vinho e disse: mas este vinho é muito bom, isto é espetacular, isto é um vinho, e a gente vai comprar este vinho. Claro que eles ficaram todos contentes. E o vinho fez uma sensação tão grande que firmaram um acordo em que, sempre que fizessem viagens, levavam o vinho, não o vendiam em lado nenhum e vendiam-no todo na volta. Exatamente, na América do Norte, nos portos do sul da América do Norte. E foi fantástico. Até que um dia,
houve um nobre inglês, não é? Que foi visitar lá, não sei, por qualquer razão, não é? E deram-lhe esse vinho a provar. E ele disse, ficou amou aquilo, que vinho espetacular. Epá, isto vem da Inglaterra? Não, isso vem diretamente da Ilha da Madeira. Vem diretamente da Ilha da Madeira. Mas porquê que vem diretamente da Ilha da Madeira? Quando vocês pagam impostos à coroa inglesa? Não. Isto não passa na Inglaterra, veio direto da Ilha da Madeira para aqui, não pagamos impostos. O nobre voltou e disse ao rei que eles não estavam a pagar impostos por um vinho fantástico que tinham e não sei o que mais. Há de sequente, não foi essa a razão, não foi específica, mas ajudou muito. Há uma batalha, a Batalha de Boston, que os ingleses perdem e os Estados Unidos tornaram-se independentes. Portanto, o Madeira foi o clique, foi a gota d'água que fez com que os Estados Unidos... E o vinho escolhido para brindar foi exatamente o Madeira. Exatamente. 4 de julho. 4 de julho. Bacana. Ora bem, o que é que temos aqui assim? Temos um vinho oxidado, porque ele passava nos trópicos, passava nas zonas equatoriais, com temperaturas elevadíssimas, com umidades elevadíssimas, sofria um atropelamento total e aguentava aquilo tudo e chegava ao fim espetacularmente bom. Bom, basicamente, resumindo, toda essa peripécia náutica que o vinho passava era um vinho que sofria todas as intempéries do clima, do calor, claro, do chacoalho do navio, né? Não Exatamente. Tinha nada de estabilidade. Nada. É um vinho que ficava muito tempo sofrendo com o calor. Exatamente. E ao invés dele morrer, ele se tornava mais vivo, mais Exatamente. Forte, mais agradável, evoluído. Exatamente. Isso que entregava essas notas que ele tem de caramelo de torrefação, essa coisa oxidada agradável que todo mundo aprecia. Mas vamos falar no oxidativo, essa palavra que todo mundo tem receio no universo do vinho, não gosta de vinho oxidado, mas é o que a gente mais precisa valorizar quando falamos de vinho Madeira. Eu, por acaso, valorizaria mais, quer dizer, porque a oxidação está subjacente à própria produção do vinho. Mas há um elemento, na minha opinião e na opinião generalizada, é o diferenciador entre o Madeira e todos os outros fortificados, que é a acidez fabulosa que este vinho tem. A oxidação trouxe um aporte ao vinho que o torna quase imortal. Portanto, não tem que haver medo da palavra. Mas de onde vem essa acidez? Porque vocês têm um clima quente. Pois é muito fácil explicar. Há muitas teorias, mas esqueça as teorias todas, é muito fácil. Há outros fatores, mas há 2 fatores principais para que isso aconteça. Primeiro, o solo da Madeira é um solo vulcânico, basalto, com um pH muito baixo, ou seja, acidez elevada. Não tão elevada que mata a planta, como é óbvio, mas com uma acidez elevada. Se juntarmos a isto a produtividade da terra, é uma terra, como terra vulcânica que é, não é? O Sol é muito produtiva. E a Madeira tem muita água em lençóis freáticos. Podíamos discorrer agora sobre isso, mas não vale a pena. Tem efetivamente. Ou seja, tem muita. É uma terra rica e com muita água, que normalmente não é aquilo que as uvas, que os vinhedos querem. Sim. Os vinhedos querem terras relativamente pobres, falta de água, muito pouca água, para provocar stress hídrico, que depois vai fazer com que haja um aumento do álcool em potência pela doçura, porque há menos água a ser sugada, digamos assim, pelas uvas. Ora, como na Madeira é exatamente ao contrário, ou seja, o terreno, o solo é produtivo, tem os nutrientes, está cheio de nutrientes e tem muita água, na máxima maturação tem um grau em potência que anda ali entre os 9, 9,5, 10, raramente vai acima disto. Aliás, não vai muito longe do que acontece na região de Champagne. Os champanhes têm aquela acidez espetacular porque os vinhos, em potência, ou seja, na sua maturação, normalmente não ultrapassam 11, 11,5, não ultrapassam, daí ter esta... Portanto, baixas graduações, alta acidez. Se juntarmos isso às características do solo ser basáltico,
temos esta acidez que é completamente natural, ou seja, não induzimos nada, nem ácidos cítricos, nem nada. Não há, porque se o fizéssemos, e há outros produtos que o fazem, ao fim de algum tempo desaparece. Desaparece, não conseguiriam ter essa longevidade, exatamente, né? Exatamente. Mas, Júlio, deixa eu até te perguntar outra coisa. O Madeira, ele produz vários estilos de vinho. A gente vai do seco, do meio seco, do doce, meio doce, né? Exatamente. São estilos diversos. Por isso, acho que também agrada muitos, porque certamente um deles a pessoa pode escolher para chamar de seu. E quais são as variedades de uva que a gente tem na Ilha da Madeira? Ok. Há uma que representa quase 80% da produção, que é uma uva tinta, é chamada tinta negra. É uma uva extremamente versátil, faz as 4 qualidades, doce, meio doce, seco e meio seco. Tá. E depois temos, basicamente, 4, eu diria 4 mais uma, explico porquê, uvas brancas, que produz os monovarietais que todo mundo aprecia também, que é o Cercial, que faz sempre um vinho seco, por lei. Tá. O Verdelho, que faz sempre um vinho meio seco. O Boal, que faz sempre um vinho meio doce. E o Malvasia, que faz sempre um vinho doce. Depois temos o Terrantês, que é um vinho que é produzido em muito pequena... Mas está quase em extinção, a Terrantês, né? Peço desculpa? Está quase em extinção. Está quase muito em extinção. Pouca produção. Está quase em extinção. Quase... E diz que é um dos mais apreciados, né? Quem tem oportunidade de degustar um vinho... Sem dúvida. Madeira de Terrantês. Eu, por exemplo, acho que é o vinho, é o highlight do vinho da Madeira. Que é um vinho que pode ser feito, aliás, é uma uva que pode ser produzida entre bem seco e meio doce. É a única uva branca que pode ser feita em 2 estilos. Eu diria que já não está em vias de extinção, porque já conseguimos convencer os viticultores a plantarem um pouco mais e tal, de maneira que produz-se ainda em pequena quantidade, mas já não está em vias de extinção, felizmente. Ah, que bom, então vocês conseguiram isso. Vocês contam muito com a ajuda de pequenos produtores lá, fundamental. Então. Nós temos, veja, nós temos cerca de 800 fornecedores de uvas. Porque a geografia da Ilha da Madeira, para quem não conhece, é algo surreal, é muito montanhoso, né? São plantados em socalcos, a colheita só manual, é algo realmente braçal, não exatamente. Não pode ser mecanizado, não é hipótese. Não tem como. A orografia de tal maneira que é completamente impossível. Sim. Nós fornecemos aos viticultores caixas de plástico alimentar, caixas específicas, que podem transportar cerca de 30 kg de uvas, fornecemos aquilo que eles necessitam e é tudo às costas. Eu digo-lhe, é um trabalho hercúleo que eles fazem e há vinhedos que são de tal maneira que eles têm que estar atados com cordas, nitidamente, completamente, e com escadas, para fazerem a vindima, porque de outra forma vão cair por lá abaixo. Que incrível. Uma coisa impressionante. Na verdade, acho que é uma das regiões vinícolas mais bonitas, fascinantes em termos de visual, é algo surreal a Ilha da Madeira. E a Ilha da Madeira faz parte dos extreme wines, ou seja, os vinhos radicais. Temos plantação de uvas até aos 800, 900 metros, vinho de altitude, e temos vinhos extremos, precisamente pela orografia da Madeira. Tudo isto faz com que o vinho da Madeira seja uma coisa é quase incompreensível como é que apareceu, como é que se manteve e como é que hoje em dia, sendo tão pequena quantidade, seja tão apreciado no mundo e seja um dos ícones dos vinhos fortificados do mundo. Mas a realidade é que é. E a harmonização com os vinhos da Ilha da Madeira, quais seriam as sugestões que vocês têm? Porque são vinhos tão diversos que eu acho que se torna muito diverso harmonizar com essa... Os vinhos da Madeira são bastante gastronómicos. Não é muito frequente ver refeições inteiras, ainda agora estive em Brasília e fizemos 3 ou 4 refeições só com o vinho da Madeira. Com especialistas, com jornalistas, com formadores de opinião, etc., por aí fora, e foi muito bom. O vinho, eu não posso generalizar, mas posso dar algumas dicas do que poderiam ser boas harmonizações. Os vinhos secos, de uma forma geral, harmonizam muito bem com um sashimi, sushi, inclusive, não é? Frutos secos, queijo fresco, queijo de cabra, por exemplo. Os meios secos, o Verdelho, principalmente, é um vinho que harmoniza muito bem com foie gras, para quem gosta.
Ostras, o natural, que é uma coisa impressionante. O meio seco? Sim. É? Claro, se me perguntar, eu gosto muito de ostras e eu prefiro um champanhe, um chablis. Sim, mas a gente pode brincar, porque a harmonização claro, ela é muito subjetiva, permite. Mas se eu quiser uma coisa um pouco diferente, não tenho dúvida absolutamente nenhuma que é o verdelho da Madeira. Tem uma acidez espetacular, é muito equilibrado e é um vinho só experimentado. Pode ser harmonizado pode harmonizar com um bom consomé, por exemplo, um bocadinho dentro, um bocadinho com. Um peixe grelhado, que não seja muito gordo, por exemplo. Certo. Alguns queijos também não muito fortes. Depois temos o boal. O boal o boal e o malvasia são 2 vinhos de sobremesa. O boal também pode ser utilizado em carnes grelhadas, carnes que não sejam demasiado marcadas. Um bom grelhado, porque o boal adapta-se perfeitamente, inclusive a condimentos mais fortes, comida indiana, por exemplo. E o Madeira harmoniza muito bem também com charuto. É aí que eu ia chegar. O malvasia. Mas ainda no boal, para mim, eu acho que o crème brûlée, o leite creme, não é? Foi feito para o boal. É uma harmonização perfeita. É uma coisa impressionante. O malvasia, que é o mais doce, como disse e disse muito bem, é o ícone para os fumadores de charutos. Eu já fui, eu sei muito bem aquilo que diz, já não sou, por razões diversas, mas é algo que é a harmonização perfeita. Um bom fondant de chocolate, os chocolates, de uma forma geral, até aos 100%. Até aos 100%. A própria astringência do... O malvasia? Sim. Não, a 100% do chocolate, a 100% de cacau. Sim, mas eu digo daí, no caso, com o malvasia, o Madeira malvasia, sim. mais doce. É muito bom com frutos, por exemplo, morangos. Não é preciso fazer nada, basta ter o morango, molho num bocadinho de vinho da Madeira e come. Vocês utilizam um processo de soleira, como acontece no Jerez, Coloroso, Palo Cortado, para elaborar alguns vinhos de vocês? A legislação permite fazer-se um solera, de forma diferente do que faz o Jerez. As regras são diferentes, mas acaba por ser um solera. Mas é muito pouco utilizado esse processo, muito pouco. Não fazemos as adições de vinho, etc., por aí fora, não fazemos a solera como eles fazem, fazemos a forma como nós dizemos, o encanteiramento do vinho, olha e é parecidíssimo, exatamente, ou seja, pô-los em canteiro, remá-los. É muito parecido ao que faz o sherry, mas isso é só mesmo para colocar as pipas, mais nada. Nós, por exemplo, não fazemos soleras. Não, entendi. Não fazemos soleras, não faz parte da nossa... Da cultura. Não... Uma coisa que eu estava pensando quando a gente ia ter este bate-papo, a gente vem para um novo consumidor de vinho, né? Essa nova geração que vem buscando vinhos menos alcoólicos, alguns vinhos até 0 álcool. Como que vocês percebem esses novos consumidores, sendo que o vinho de vocês é reconhecido pelo alto teor alcoólico? Qual é o desafio de vocês para encantar esse novo público consumidor? Eu conto-lhe uma pequena história que se passou comigo, não passa de uma pequena anedota, de um gracejo. O ano passado estávamos, salvo ver, numa feira na Provine, em Düsseldorf, que é a maior feira do mundo, e estávamos uns amigos, sempre ligados aos vinhos, e estávamos a falar, não sei quantos, os vinhos sem álcool e as cervejas sem álcool, e agora o gin sem álcool, que é uma coisa que não me entra na cabeça, não vale a pena. Não faz sentido. Não faz sentido absolutamente nenhum, então bebam água, ou um suco, ou uma coisa qualquer. Mas pronto, tudo bem. E eu disse, olha, nós estamos, mas com uma cara muito séria, disse, olha, nós estamos agora num projeto novo, estamos a testar e em princípio vai ser implementado durante o próximo ano, fazer um vinho da Madeira fortificado 0. Mas, bom... Houve uma das pessoas que foi olhar para mim, mas a sério? E eu dei uma gargalhada, não podia deixar de dar. Então como é que um vinho fortificado com álcool pode ter álcool 0? Quer dizer, não pode? Não tem, não vai. Não... Álcool é 96%. Não pode ter, tem que ser, obrigatoriamente. Ou seja, portanto, para nós isso é um fait divers. Nem sequer, nem comento. O que acontece é o seguinte, eu sei que é um trend neste momento.
não tem qualquer problema. Mas não tem qualquer problema, porque há sempre nichos, e esses nichos são muito grandes. É um vinho atemporal, né? Ele tem o seu mercado, sempre terá. Com certeza. E, aliás, essa história do zero álcool um dia passa. Você acha, então, que é realmente uma tendência de momento e vai passar? Eu tenho a certeza que é uma tendência, porque quem quer beber um vinho, bebe um vinho. Quem não quer beber um vinho tem tanta oferta. Tem sucos, tem água, tem chá, tem uma panóplia enorme. Para que é que há de estar a beber um vinho zero? Ou uma cerveja zero? Não me cabe na cabeça. Não me cabe na cabeça. Para nós isso é uma anedota, porque um vinho fortificado nunca pode ser. O vinho da Madeira é um vinho fortificado. Não faz sentido, não faz realmente. Sentido absolutamente nenhum. Agora vamos voltar para um assunto que todo mundo sempre gosta que a gente comente. A Ilha da Madeira é um destino turístico fabuloso, lindo, né? Um dos grandes pontos que movimenta a economia local. Como é o enoturismo na Ilha da Madeira? Vocês têm estrutura para receber? Vocês estão em época de colheita, né? Este ano até veio um mês mais cedo do que o normal. Estamos a finalizar a colheita. Já. É mesmo? É verdade. Mas, essa já é uma influência da mudança climática? Esta especificamente não acredito. É circunstancial. Aconteceu. Okay. Ou seja, o ano meteorológico proporcionou que isto acontecesse, mas não é fruto de uma alteração climática. Okay. Mas elas existem. A alteração climática está aí para durar. Certo. Não, para todos. A gente conversa e é geral, né? Exatamente. O que é que acontece? O vinho da Madeira, desculpe, eu de repente perdi-me. Do enoturismo. Do enoturismo, exatamente, peço desculpa. O enoturismo, nós quando pensamos em enoturismo, estamos a pensar em caves, ver aquelas coisas que há no Douro. Estruturas de vinícolas grandes, exatamente. Não é? O vinho da Madeira tem uma realidade completamente diferente. Nós não temos aquelas caves de fazer encher o olho cheio de... Não é grandioso aos olhos. É, mas de uma forma diferente. Mas de uma forma diferente. Não temos teias de aranha e aranhas. As aranhas, se quiserem estar lá, têm que pagar condomínio, não há hipótese. Digo na brincadeira, como é óbvio. Mas para nós isso não faz sentido. E depois também somos 8 produtores. Exportadores somos praticamente 6. Vai-se fazendo qualquer coisa em termos de enoturismo. Mas eu preferia dizer, por exemplo, repare, o Douro, em Portugal, tem enoturismo. Há pessoas que se deslocam lá estritamente por causa dos vinhos. Na Madeira, não. Na Madeira, as pessoas não vão fazer enoturismo. As pessoas vão e, porque estão lá, porque escolheram aquele destino e porque têm o vinho da Madeira, etc., por aí fora, aproveitam e também fazem, uma das suas vertentes é enoturismo. Está a dar os quase primeiros passos, porque só há apenas 2 casas que têm uns pequenos terrenos, assim, muito porque, veja, um produtor na Ilha da Madeira, para ter uma ideia, um produtor que é os grandes produtores da Ilha da Madeira de vinho, e são para aí 5 ou 6, produzem 30 toneladas. 30 toneladas não é nada. A Ilha da Madeira toda produz tanto como uma quinta que nós temos a quinta do Ventezelo, no Douro, não é? Só essa quinta produz tanto como a Ilha da Madeira toda. Portanto, não podemos ter, são realidades bem diferentes. Completamente diferentes. Portanto, eu diria que enoturismo específico não há e não acredito que venha a haver nos modos em que hoje em dia as pessoas quando vão para Bordeus fazer enoturismo, as pessoas vão fazer enoturismo. E depois já agora voltada para esses e já que estão lá, sim, a Ilha fazem da Madeira outras coisas. É ao contrário. Plus, algo mais. Exatamente. O enoturismo vem por acréscimo. Nós, por exemplo, estamos a construir, já está na fase quase de início físico da construção de um centro de recepção de visitas. Vai ser uma coisa muito, muito, muito engraçada, mesmo no coração do Funchal. Depois terá um restaurante, um rooftop bar, legal. com mixologia, etc. Para que a pessoa possa viver a experiência com o vinho. Sim, claro, lógico. Depois vai ter o seu museu, vai ter... Pronto.
uma loja de vinhos, como é óbvio, várias salas de provas, umas profissionais, outras para turismo. É isso que nós iremos ter para oferecer. Nós não temos para oferecer aquelas... A experiência no campo. Não. Mas tem como entregar um pouco mais de conhecimento, Sim, de sabedoria do universo do vinho da Madeira. Exatamente. Hoje em dia temos aqueles museus vivos, Sim. ou seja, interativos, não é? E é isso que nós vamos fazer, não vamos ter ali coisas colocadas para as pessoas verem e não tocar, não, vão ser interativos, vão ter... E isso é que são experiências que podem ser vividas. A experiência que se vive em adegas, de vinhos como no Douro, como no Alentejo, como em Espanha, como em França, etc., por aí fora, na Madeira nunca será, penso eu, que nunca será possível. Mas também tem o seu grande valor, essa experiência. É importantíssimo. O aprendizado acaba sendo realmente ao produto, ao vinho. Veja, que já tem tanto para aprender. O maior mercado do vinho da Madeira é a Madeira. É a Madeira. Mas não é porque os locais consumam muito vinho da Madeira. Consomem algumas, muito pouco. São exportações indiretas. Como tem muito turismo, e cada turista que compra pelo menos 2, 3 garrafas, imagina a quantidade de garrafas por ano. Que são, sei lá, de uma produção que já é pequeníssima. 2 milhões de turistas ou coisa do género. Portanto, isso estará sempre ligado. Depois tem o Rally Vinho da Madeira, que é um rally que faz parte do europeu, já fez parte do Mundial e fará. Ou seja, tudo gira ali um pouco à volta do vinho. É uma coisa muito interessante porque ninguém fica rico com a produção de uvas. Ninguém. Mas é uma coisa muito importante para a economia familiar. E porquê? São pequenos pedaços de terreno que cada um tem. Por tradição, na Madeira, quando os pais morrem, normalmente eles não vendem os terrenos. Eles dividem os terrenos. Dividem uma sucessão. Não, dividem os terrenos. Entre eles. Têm 3 filhos, dividem aquilo em 3, ou um fica com a casa, os outros ficam com os terrenos. Tudo bem. Portanto, o tamanho vai sendo cada vez mais reduzido. Nós temos viticultores que nos entregam 150 kg de uvas. É quase como ir ao supermercado. Sim. É uma coisa impressionante. Há 1.300 e tal viticultores na Ilha da Madeira. Porque, e quando eu digo que não ficam ricos, não ficam mesmo. Ou seja, aquele dinheiro que lhes advém da venda das uvas é muito importante, porque vem numa altura do ano muito importante. Ou seja, vai em novembro, normalmente, depois da vindima, há a parte burocrática e depois logo a seguir nós fazemos o pagamento das uvas. E esse dinheiro é um dinheiro com que os viticultores contam para quê? Para reformar, para fazer umas obras em casa, para pagar a universidade do filho que foi para Lisboa, que está lá, mas tem custos acrescidos, ou para fazer uma viagem a ver os seus familiares que estão emigrados não sei onde, na Venezuela, agora não, infelizmente pelos problemas que nós sabemos, mas noutros pontos, na Inglaterra, na Suíça, por aí fora. Ou seja, são despesas que estão fora do circuito normal de despesas fixas, mas que vão acontecer. É o carro que tem que ser arranjado, querem trocar de carro e aquilo é uma ajuda muito importante, ou seja, cada viticultor está à espera desse montante no final do ano e é muito importante, porque a vida não é feita só de despesas de eletricidade, de água. Na verdade, tem gás, esse glamour da Pois, produção do exatamente. vinho, né? Pensa-se que é algo muito grande e lucrativo, mas não é sempre assim. Não E deixam de ser agricultores. E veja, e praticamente não há, a não ser as tais 5 ou 6 que têm produções um bocado maiores, ninguém, a profissão deles não é viticultor. Têm as suas profissões Certo. no Funchal, no Capital e noutros locais, não é? Fazem os seus empregos e aquilo é um trabalho de fim de semana. Olha só. Só na altura das podas é que... Não é uma dedicação exclusiva de Não é. Interessante. Ou seja, na altura das podas, que é um bocado mais de trabalho, da desfolha, etc., lá contratam alguém, ou então os vizinhos, que é uma coisa que acontece muito, os vizinhos ajudam-se mutuamente, agora vamos fazer as podas aí às tuas vinhas, agora vamos fazer às minhas. Portanto, isto é recorrente. E na altura da vindima isso acontece, porque nós temos que obrigatoriamente, na altura da vindima, abrir a casa ao fim de semana, porque é quando temos mais entregas de uvas. Porquê? Porque eles muitos vão fazer as vindimas precisamente no fim de semana, ou na sexta, sábado, e entregam no domingo, por exemplo. Portanto, como é que eu posso dizer?
será uma microeconomia familiar, mas que é muito importante para eles. Muito importante para eles. E nós não podemos, de maneira nenhuma, defraudar as expectativas dos viticultores. Porque se o fazemos, eles por isso simplesmente deixam de produzir. E o vinho da Madeira desaparece. Então vamos ajudar, né, da nossa forma aqui, consumindo, valorizando essa dedicação dos produtores da Ilha da Madeira. Júlio, eu gostaria de agradecer a sua passagem, de você compartilhar o seu conhecimento conosco, de ajudar a gente a contar um pouco mais sobre a história secular desse vinho tão fascinante, que sou apaixonada. Eu convido a você que experimente, que se permita degustar vinhos diferentes. Quando a gente fala em vinhos fortificados, vinhos de sobremesa, vamos muito além de vinho do Porto, muito além dos Sauternes. O vinho da Madeira, ele entrega tanta complexidade, tanto sabor, tanta variedade. Então vamos lá, se permita degustar um vinho e apreciar. Seja sempre muito bem-vindo. Ao vinho da Madeira e assim, obviamente. Não é? Muito obrigado. Obrigada, Júlio.